precisa comunicar, nem assinar papel, nada. E também a biblioteca para venda de alguns livros, os principais da codificação, de André Luiz, temos também à venda, tá bom? A casa oferece, além desses dias que eu comentei, os cursos da doutrina espírita. Os cursos acontecem às segundas, às sextas e aos sábados, tá? Temos vários módulos, do 1 ao 5, e quem tem interesse em estudar a doutrina espírita, também é só perguntar na recepção. Que mais? Hoje estamos participando aqui junto ao público e às atividades, o bazar, aqui naquela sala ao lado. É um bazar de uma atividade que acontece aqui, que se chama Tecendo Amor. O Tecendo Amor é um grupo de mulheres, de senhoras, que através das habilidades manuais fazem tricô, crochê, e quando chega sempre o momento do bazar, os itens são vendidos a preço simbólico, para que a gente auxilie a Casa de Repouso Madre Teodora. É uma casa de repouso de idosos que a gente, todos os meses, levamos bolos e fraldas, suplementos alimentares. Então, os bazares, eles acontecem para arrecadar mais dinheiro e levar mais fraldas geriátricas, principalmente, que são caras, né? Aqui embaixo, vocês viram logo na entrada, temos um bazar também de roupas masculina, feminina, infantil, que também com a venda ajuda a manter essa casa. Dia 16 a festa junina, acho que é 16. No mês que vem teremos, a gente vai falar todas as reuniões públicas, a gente avisa que teremos uma festa junina, nessa escola aqui ao lado, na rua que dá de cara aqui com o Zio da Gama. Faremos uma festa julina, que são tradicionais e bem legais, elaborada pelos voluntários da casa. Também é para arrecadar verba para manter essa casa, que não é fácil. Então é isso, eu acho que eu falei tudo. É 16, Ilmara? A festa julina? 16, né? De julho. Acho que é isso. Qualquer coisa é só perguntar ali na recepção. Então é isso. Hoje temos o nosso amigo Bill, que vai falar sobre o tema Parábola do Filho Pródigo. A parábola do Filho Pródigo. Então, antes, para a gente entrar numa harmonia legal, eu vou ler uma passagem aqui do Minutos de Sabedoria para harmonizar o ambiente. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote no íntimo de seu coração, bom e generoso. Então, vamos entrando numa sintonia nesse instante, com Deus, nosso Pai querido, amado Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a palavra do Mestre através de seu Evangelho de luz, legado que nos deixou em sua passagem pela terra. Como somos gratos, Senhor, por essas diretrizes de conduta, para que possamos trilhar a nossa caminhada, não fácil, sabendo fazer, pelo menos tentando fazer as melhores escolhas, quando pautamos-as pelo seu Evangelho, pelo seu exemplo de amor, de bondade, caridade, de perdão.
Então agradecemos, Senhor, essa oportunidade para aprendermos juntos. Agradecemos aos mentores da casa, do Sul da Gama, a todos que se fazem presente da espiritualidade amiga, que nos intuam em nossas palavras, principalmente nas palavras do nosso irmão Bill, que vem trazer um pouquinho de luz, um pouquinho mais de conhecimento para a nossa alma. Graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje e de sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que a paz, o amor do Mestre Jesus. Acho que é bom acender a luz, né, Laura? Obrigado. Aqui, tá bom? Só para saber como foi. Tá bom aí para vocês? Então, que a paz, o amor do Mestre Jesus possa nos envolver a cada coração aqui presente. Coração encarnado, coração desencarnado. Que a gente sempre acha que a gente está sozinho aqui, né? Tem só esse povo aqui, né? Mas na verdade tem muita gente aqui para ouvir o Evangelho. É a mesma forma quando a gente faz o Evangelho no nosso lar, eles levam muitos espíritos lá para ouvir o Evangelho. Estão sempre levando, em cada casa religiosa, né? Cada tendência do espírito, a espiritualidade amiga, a melhor, a maior, né? Os mentores levam as criaturas para ouvir o Evangelho. O Evangelho não é só em casa espírita, mas é na igreja católica, na evangélica, nas igrejas orientais, em todas elas, né? Tem o Evangelho. Podemos se falar em Jesus, mas é do Cristo. Todas as casas religiosas são do Cristo. O Cristo é o grande governador desse planeta. Ele foi o fundador, ele esteve aqui desde o começo. E como nós somos um pouquinho duros, ele se não bastasse estar presente aqui desde a formação do planeta, ele ainda veio na carne, não veio? Fizemos o que com ele, gente? Deu no que deu, né? E aí a gente ainda continua fazendo, né? Porque quando a gente deixa de fazer aquilo que ele nos ensinou para o próximo, que ele disse que era ele que nós fazíamos, né? Quando ele disse, quando visitasse um enfermo, desse de beber a um sedento, alimento a um faminto, visitasse um doente no hospital, foi a mim que fizeram. Então, toda vez que a gente faz um ato de caridade, seja ela uma obra física, né, como é que é dar um alimento, dar uma roupa, como uma ordem mais emocional, mais carinhosa, mais do coração, é para ele que a gente faz. E infelizmente a gente ainda não anda fazendo. Porque veja como é que nós estamos aí nesse mundo velho, né? Como é que está a situação, né? Estava vendo esses dias na televisão que nessa nossa nação aqui tem 60 milhões de pessoas passando fome. Então a gente não está fazendo o que ele nos pediu. Mas vamos fazer. Cada um vai fazendo o seu, vai fazendo um pouquinho. E a gente vai acompanhar o Cristo Jesus, sim. Nós temos que acompanhá-lo. Porque ele é o grande meta, ele é o grande exemplo da gente, foi Jesus, não foi? Não xingou, não brigou, não discutiu, nem com as pessoas mais simples, nem com o alto escalão, ele não discutiu com ninguém, né? Ele sempre exemplificou com as suas atitudes. Então hoje a gente vai passar aqui uma parábola do filho pródigo, né? Todos conhecem a parábola do filho pródigo? É uma parábola bastante usada na Igreja Católica, aqui conosco também, a gente usa bastante essa passagem, né? E a gente montou aqui, isso está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. A gente montou aqui umas perguntas e respostas acerca dessa passagem tão exemplificante para a gente poder seguir também e para a gente poder principalmente analisar de que forma que é o filho pródigo, né? Qual é o filho pródigo, qual foi o filho mais perdido lá naquela parábola, né? A gente acha que o outro foi errado porque foi embora, mas o outro que ficou não foi errado, mas a hora que ele retrucou o pai, ele também foi errado, né? Coisas desse tipo. O texto diz o seguinte: disse ainda Jesus, certo homem tinha 2 filhos. Alguém tem 2 filhos aqui? E 4. A esposa foi até embora, você viu só? Falou dos 4 filhos. Mas é bom ter filho. Hoje nós temos 4 filhos, 8 netos e um bisneto já. 3 nora e um genro. Quantos gatinhos? Hã? Gato? A Sônia tem 8.
8. 7 de pelo e o gato velho aqui. Primeiro gato há 50 anos atrás. Ela arrumou esse gato velho na rua, acolheu, adotou e está até hoje com ele. Certo, gente? E mais, tinha 2 filhos. E o mais moço disse a seu pai: dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu entre ambos a sua fazenda. Isso é uma coisa bastante comum, né? Na vida material, né? Parte, pai, parte, né? Sabe que foi assim mesmo que a gente faz, né? Dá a minha parte logo, né? Antes que você morra, eu fique sem a minha parte. Quem é o pai, gente? Quem é o pai, né? Porque Jesus falava tudo figurado, não foi? Tudo era em forma de parábola, né? Por que uma parábola, né? Porque a gente ainda tinha pouco entendimento, a gente tinha muita dificuldade de entender. E ainda temos muita dificuldade de entender. Porque a gente tem a mania de colocar o Evangelho nas coisas materiais. O Evangelho ele é 100% moral. Se a gente for fazer uma análise profunda, ele é 100% moral. O pai da família é Deus. Deus é o pai de todos nós, né? Somos todos filhos adotivos, portanto. Meu pai e minha mãe me adotou. Porque o pai é Deus. Deus é o nosso pai. Pai de todo mundo. Ele é o pai dessa turma que está na rua. Ele é o pai do criminoso costumaz. Ele é o pai do traficante. É o pai de todos nós. E como nós falamos aqui na nossa prece, ele tem muita esperança e a certeza absoluta que todos nós, independente da nossa condição moral, nós chegaremos lá. Chegaremos lá ao nível do Cristo, vamos lá para aquelas bandas lá. Não sei quando. Eu pelo menos não sei quando. Eu acho que ainda está muito distante. Acho que eu não subi nem o primeiro degrau ainda na minha condição moral. Mas eu acredito que vocês aí já são todos um degrau adiante. Né? Mas a gente tem que se colocar nessa situação e ver quando a gente quer chegar lá. Ele dá oportunidade, várias oportunidades, vai dando e a gente vai. A cada oportunidade a gente vai absorvendo um pouco. Cada uma delas. Esta parábola procura mostrar os descasos do coração humano e o beneplácito do amor divino. O filho mais moço representa um ser humano sem experiência. Olha que coisa interessante, né? Sem experiência. Não foi um filho do mal, não foi um filho agressivo. Né? Ele não estava no momento, ele não estava no instante, ele não estava preparado. Não era a hora dele ainda. Mas ainda chega lá. Todos nós chegaremos lá. Portanto, o mais afoito pelas aventuras da vida. Alguém conhece alguém assim? Afoito pelas aventuras da vida? Todos nós acho que até fomos já, né? Os mais jovens aqui acho que não foram ainda, mas eu sou um pouco mais velhinho, né? Acho que já fui, na minha época já foi, né? Foi bem lá atrás, viu? Sou lá dos anos 60, 70, né? Lourdinha. Chama ela de Lourdinha, gente. Cismei que ela é Lourdinha, agora virou Lourdinha. Ela tem 2 nomes agora. Fui na outra vida. O nome espiritual é Lourdinha. Já fui também. Né? Então a gente sempre tem algum instante da nossa vida, a gente é afoito e acaba quebrando o nariz, né? Mas quando a gente quebra o nariz e reconhece que quebrou o nariz, tudo bem, né? Volta atrás. Não tem problema voltar atrás. Ninguém não deixa de ter uma oportunidade porque a gente acha que a pessoa não pode voltar atrás. Porque a gente tem mania dos evangélicos, tem uns evangélicos aí que gostam de dinheiro, não tem? E a gente fica só recriminando essas criaturas, não é? Os pastores evangélicos que são arrecadadores. Eu também não sei para que eles arrecadam, se é para a igreja, se não é para a igreja, também não me cabe saber. E a gente pega assim, essas criaturas que vão lá, a criatura está no crime, está roubando, está traficando droga, está usando droga, ele vai para lá e ele muda a vida dele. Já conheceram algum caso assim? A criatura mudou. E aí a pessoa, quando muda, o que ele quer fazer? Mudar todo mundo do lado dele, não é? Começa a falar demais, começa a falar da religião, começa a falar do pastor, e a gente faz o quê? O que a gente faz? Está vendo aí, ó? Era bandido, era traficante, era usuário, era um alcoólico, era um monte de coisa aí. E agora que ele mudou, fica aí pagando de santinho, né? Falando do pastor. O que a gente queria com essa criatura, hein? Quando a gente fala isso. Nós queríamos que ele voltasse para o crime, né? Se está ruim agora, está tão ruim assim, quando a gente recrimina, que a gente fala que a criatura se modificou por uma questão de uma religião, que incomoda a gente queria que ele voltasse. No real, a gente queria que ele voltasse para a vida que ele era antes. E assim, então, vamos respeitar a religião dos outros. É ótimo, é melhor que tem. Sempre que eu converso com outro religioso, eu falo, que religião é a sua? Eu falo, qual é a sua? A minha, essa sua é melhor.
Por quê? Ela te conforta, ela te consola, ela te ensina, ela te explica. Então a melhor é a dele, não é a minha. É melhor a gente falar assim, não é? Que a gente deixa a pessoa indo lá e que vá mesmo para lá e vá se refazer na vida. O que ele faz lá, o que ele dá dinheiro, é problema do pastor. Não é nosso, não é meu. Ele vai ter que se ater com as leis de Deus. Não é com Deus lá não, né? Porque eles imaginam Deus uma pessoa humana, física, né? Um velhinho de bengala, né? Eu estou quase Deus, né? Só falta bengala, gente. Velhinho já estou. Então é assim. E a gente então tem que respeitar a religião dele, e o problema é dele, não é nosso. Mais uma parte do texto aqui, né? Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante, onde dissipou a sua fortuna vivendo em luxúria. Luxuriosamente, melhor. Por que um lugar distante? Né? Tudo tem um significado no Evangelho de Jesus. Tudo tem um significado. Cada palavra, cada passagem tem um significado. O lugar longínquo representa a distância dos nossos conselhos. Quem tem filho aqui sabe muito bem quando o filho está longe do conselho, não está? Está longe das nossas orientações. A gente já passou por isso também. Hoje tem o diabo do funk aí, não tem esse negócio aí? Essa coisa aí? A gente recrimina, né? Pô, minha mãe queria me matar quando eu ouvia rock, gente. Né? Não era assim? Não era assim lá atrás? Tem alguém lá do rock and roll, lá dos anos 60? Via canga, aquela coisa toda? Tem? O pai e a mãe queriam fazer o que com a gente? Tinha que ouvir Ronivon, pô. Tinha que ouvir... Roberto Carlos não, Roberto Carlos já era do rock, hein? Era Ronivon, era mais calmo, era do rock também, mas era muito mais calmo. Aguinaldo Raiol, né? Tinha que ouvir eles, poxa. Queria que a gente ouvisse. A gente ia na banda do rock, né? Achava que era coisa satânica o rock. E hoje você vai perceber, você vê nas traduções a letra. Lógico, tem muitas letras que são impossíveis, né? Mas as letras do rock no geral são letras boas, né? A gente fala sempre do amor. Então, é um amor físico, né? Mas é um amor, não deixa de ser um amor, né? E a gente também passou por isso, certo, gente? É o lugar do erro, da liberdade viciosa, do dinheiro, né? Do dinheiro desregrado, né? Do dinheiro, porque o dinheiro é importantíssimo, o dinheiro é divino, gente. O dinheiro é divino. Porque o dinheiro tem que ter para controlar as coisas realmente, para controlar o trabalho, para todo mundo trabalhar. Porque se a gente pegasse toda a base monetária, vamos falar só aqui do Brasil, pegasse a base monetária e dividisse 100% para os 210 milhões de habitantes que nós temos aqui, o que ia acontecer, gente, com o país? Quem ia trabalhar? Não é verdade? Então tudo é prudente. A imprudência é a avareza, a gente desrespeitar os outros, passar por cima dos outros para conseguir ter mais, né? Não respeitar o próximo. Aí sim, é o problema que o dinheiro traz. Mas o dinheiro é importante para a gente, para controlar e toda essa forma. Infelizmente, nós ainda estamos com certas dificuldades e a gente não controla esse nosso instinto, esse nosso impulso, né? Ainda muito bastante atrasado. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome nessa região. Grande fome, hein? Nós começamos falando aqui da grande fome do nosso país, da nossa nação. Eu só conheço aqui, tá, gente? Eu não conheço outros países, então não posso falar dos outros. Mas pelo que a gente tem vindo dos jornais aí nas reportagens, os outros países também estão com grandes dificuldades, né? Hoje o mundo está com grandes dificuldades de gerar alimento, de gerar subsistência, de energia, né? Que a gente consome tudo. A gente é um bando de gafanhoto, né? Tudo que tem na frente a gente quer levar. Já ouviram falar de bando de gafanhoto? Meu pai se assustava lá no interior quando falava que tinha gafanhoto. E ele era só funcionário da fazenda lá, hein? Só era cuidador de plantação de café. Mas tinha horror. Teve agora há pouco tempo, né? Que teve na Argentina, né? Teve quase na divisa com o Brasil aí. E graças, eu não sei se foi o calor ou o frio, os bichos não entraram para cá, né? Mas é assim, a gente é um gafanhoto muito grande, né? A gente quer consumir tudo, quer tudo pra gente, tudo do nosso lado. A gente não se contenta em ter o que pode se ter, né? Porque não nos é permitido. A gente quer sempre ter muito mais. Eu sempre digo, né? A gente come no prato, quando pode comer. Mas a gente quer comer aonde? Na bacia, que é maior, né? Uma baciona assim, né? Aquela baciona que minha mãe me dava banho quando era criança. Sabia que quando era criança tomava banho na bacia, gente? Esquentava a água, punha água quentinha lá na bacia e dava banho dentro da bacia, não é verdade? E a gente quer comer naquela bacia lá, né? Mas infelizmente tudo isso a gente vai cuidar ainda do nosso interior ainda.
Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça. Olha, ele era dono da roça. Ele gastou tudo que ele tinha, foi viver numa vida de nababo. O que aconteceu? Ele teve fome, gente. Teve que trabalhar na roça. E não é só na roça, né? O pior foi daqui para frente agora, né? Que a gente vai lá. Cuidar dos porcos. Não é como se fosse cuidar dos porcos, fosse uma coisa assim. Naquela época era muito mais complicado, né? Hoje cuidar dos porcos é muito mais fácil, né? Mas quando eu era criança, que meu pai criava porco lá no interior, puxa, era difícil cuidar de um porco. O bicho comia tudo que era tranqueira, vivia na lama, né? Hoje não, hoje está tudo moderno, né? Os chiqueiros, tudo é aproveitado do chiqueiro, né? Então não pode perder nada. As fezes do animal vai para um canto, vai virar adubo, ou vai virar uma questão de energia, né? E nada se perde. Mas naquela época era muito difícil. Eu imagino na época do Cristo, então, devia ser um porco largado na rua, né? Assim, coisa desse tipo, mais ou menos desse tipo, né? O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Olha que coisa interessante. Eram umas bolotas, né? No texto evangélico mesmo, eram umas bolotas que os porcos comiam, né? O evangelista disse que era, o tradutor, eu não sei, né? Que eram umas bolotas que os porcos comiam, ele nem isso tinha para comer mais. Olha que interessante. Largou lá o do pai, né? A fazenda, essa coisa toda, e foi tentar uma vida diferente, uma vida desregrada. Olha no que deu. Mas vamos lá, vamos seguindo, tá certo, gente? Tá tudo bem até agora? Se tiver alguma dúvida, diga na representante. A Marlene não está aqui, né? Mas não é brincadeira. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente vai pesquisar. Se não tiver ninguém aqui que saiba responder, a gente vai pesquisar e traz depois para vocês, tá certo, gente? O que podemos entender por esta fome? A parábola sempre é interpretação. Nesse caso, podemos entender como a indigência do amparo divino. Que fome será que seria essa? Qual tipo de fome que pode ser? Pode ser uma fome física, não pode? A gente tem uma fome danada, não tem? Parece que é gafanhoto mesmo, né? Come, depois fica assim. Depois não perde isso aqui não, hein, gente? É muito difícil de perder isso aqui, né? Mas é assim, tem essa fome. Tem a fome espiritual. É o que a gente está fazendo hoje à tarde aqui. A gente veio aqui busca desse desenvolvimento espiritual. E quando a gente vem numa casa religiosa, seja ela qual for, a gente adentra uma casa dessa, se fica na casa, começa a estudar, começa a aprender, para depois começar a trabalhar na casa, a gente está alimentando o nosso espírito. Que os dois são importantes. A gente não pode achar que o alimento material não seja importante. Deus nos emprestou esse corpício aqui, para quê? Para a gente cuidar dele. E para a gente cuidar, a gente tem que se alimentar, não tem? Não dá para virar faquir, tá? Então, esses faquirs não comia mesmo, né? Nunca viu? Não comia mesmo? Só deitavam na cama de prego, gente? É isso? Né? Mas é assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo é se alimentar. Infelizmente, a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem moderadamente, né? Com alimentos mais saudáveis possíveis, imaginários, né? Que nem sempre é possível. E cuidar dele também, higienizando, cuidando dele, né? Não fazendo muita besteira com o nosso corpo, que a gente acaba muitas vezes fazendo muita besteira com o corpo, né? A cirurgia plástica é boa? É de Deus? O que vocês acham? É de Deus. Eu acho que é de Deus. Toda a ciência é de Deus. Se tem a ciência médica, que vai muitas vezes fazer um reparo, gente. E mesmo fazer um reparo físico, que a mulher gosta, que o homem gosta, mas a gente não pode exagerar. O exagero que complica demais a nossa vida. Nós tínhamos um presidente agora há pouco tempo aqui, que ele não podia sorrir, né? Ele trincava tudo, eu acho, né? E tanta coisa que o sujeito fez no rosto. Aí a gente acaba perdendo o nosso tempo, né? Deixando de assistir algum próximo e gastando demais o nosso dinheiro com coisas que não nos levam a nada. Mas fazer o reparo não tem o menor problema. Não, isso absolutamente. É ciência, é médico, e se é médico é de Deus. Afastando-se dos ensinos de Jesus, dos bons espíritos, precipitou-se no vazio espiritual. Então ele estava num vazio espiritual. É que Jesus sempre usava nas parábolas o que tinha mais próximo, o que mais é pessoal para nós, o que era e que nos é ainda muito pessoal.
para poder exemplificar. Então ele falava da fome, dessa coisa toda. Porque se ele falasse do espiritual naquela época, o que será que tinha acontecido antes, hein? Acho que ele não tinha pregado lá naqueles 3 anos, principalmente. Jesus pregou a vida inteira. A vida inteira Jesus pregou. Mas é que a parte que a gente conhece, que foi mais forte mesmo, foi nos últimos 3 anos, dos 30 aos 33, né? Jesus, no livro Maria de Nazaré, do João Nunes Maia, diz lá que Jesus curou quando a mãe levou ele ao templo, porque naquela época a mãe e o pai tinham que levar o bebê ao templo. Não sei para fazer o que era, mas levava o seu templo. E quando Jesus saiu, quando Maria saiu com Jesus no colo, tinha uma criatura, uma doença grave, do lado de fora nas escadarias do templo. E nesse instante, essa criatura em espírito pediu para Jesus para que tivesse a cura. E Jesus disse que estende a mão e esse rapaz é curado. Então ele já vinha trabalhando há muito tempo. Né? E a cura também, depois a gente podia falar de cura aqui de uma forma bastante diferente, né? Porque a cura a gente imagina que é um físico, pode ser até físico. Jesus tem essa capacidade, tinha tudo isso. Ele conhecia a manipulação do fluido cósmico universal como ninguém aqui nesse planeta. E ele possivelmente podia atingir a cura. Mas a criatura podia estar no instante da cura dela também, já tinha vivenciado a expiação, a prova, tinha provado direitinho e já podia ter acabado. Mas foi assim, Jesus trabalhou de pequeno, desde o ventre de Maria. Tá? Esse livro é maravilhoso, viu? Se vocês quiserem ler, é um livro fabuloso. Retrata bem a vida de Maria, a vinda dela, antes da chegada dela no planeta, no plano espiritual, todo o trabalho que ela teve. Tá? Maria de Nazaré, João Nunes Maia. Mais uma vez, nós um pedaço do texto aqui. Então Caim de si disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Morrendo de fome, né? Aqui ele vai retratando o material, como se fosse material. A gente tem maneira de interpretar os evangelhos de Jesus materialmente. E hoje a gente já tem subterfúgio, principalmente da nossa religião aqui, que a gente conhece, né? Das questões morais do evangelho de Jesus. Mas veja assim, Deus nos provém de tudo. E a gente morre do quê? De pânico, de medo, de ciúmes, de inveja. Tudo isso, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. E Jesus e Deus, dentro da lei dele, tem todos os subterfúgios para a gente se livrar dessa situação. Porque nenhum ser humano, não tem as leis de Deus no seu coração. Nenhum. Desde a criação, do que ele criou, do que ele está criando, do que ele vai criar. Deus está criando constantemente. Ninguém não tem dentro de si as leis de Deus. Todos, 100%. Isso é justiça. Ele jamais seria injusto. Vai dar justiça para um e a injustiça para outro. Não. Todos nós temos dentro de nós. É que a gente muitas vezes está numa dificuldade tão grande que a gente não percebe que a gente não está usando as leis de Deus. A gente está ficando contra ela. Mas todos nós temos, tá? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. A gente já se pegou algum instante dessa vida falando que a gente pecou contra Deus? Contra as leis de Deus? Contra Deus? Não, entendeu? A gente se apega desse jeito, não se pega? E aqui realmente ele se pegou desse jeito. Pecou contra o pai físico, o pai da carne e o pai celestial, o pai divino, o pai da vida. Então você veja que interessante. Então ele chegou a essa conclusão, que ele pecou contra os dois. Por isso que é um filho pródigo, né? Que eles falam que é um filho pródigo, tá? Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como de teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. A gente, em muitos momentos da nossa vida, ou quase todos os instantes da nossa vida, a gente vai de encontro ao pai. Muitas vezes a gente vai de encontro ao pai numa situação não muito boa, não muito certo, né? Quem tem filho doente, quem tem uma pessoa doente dentro de casa, um doente grave, uma doença crônica, uma dor crônica, muitas vezes você pega a criatura com dor e fala: ai Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você vai falar com a criatura, você falou com meu Deus lá, e agora? Você vai falar: agora você não tem mais a dor. O médico deu analgésico para você, deu os mais potentes que tem, e agora você está sem dor. Ah, você só fala disso.
Só fala disso. Não, né? A gente tinha que ouvir nesse momento e falar, não, puxa, realmente eu pedi a Deus, Deus mandou a ciência criar as medicações, com medicações tão fortes, né, que a gente fica, que chega até formar uma dor crônica, né, dizer, adicto de certas medicações, de morfina, metadona, anfetaminas, essas coisas todas, né, e a gente não pode falar adicto, porque não é adicto, né, é uma criatura que tem dor crônica, claro que tem dor crônica. Mas veja, Deus deu a oportunidade para criar isso. Se a gente naquele instante, mas eu pedi Deus não fez nada, quem me fez foi o enfermeiro, foi o médico que receitou e o enfermeiro que me aplicou. Não. Se tem a ciência para descobrir essas medicações, foi por benevolência, pelo amor de Deus, por compaixão e por acréscimo que Deus nos deu essa medicação. E a gente sempre acaba pegando isso, né? Uma pessoa em grande sofrimento, com problemas financeiros, problemas em família, em várias situações a gente se apega desse jeito, né? Aí a gente lembra de Deus. E a gente nunca lembra de Deus quando a gente está bem. E aqui nesse caso você vê, reconheceu que estava errado e que ele foi ao Pai. Esse reconheceu e foi ao Pai. O Pai físico é o Pai de misericórdia, né? Como interpretar o caindo em si? Né? É preciso ponderar-se. E caindo em si não é demasiadamente tardio. Então nunca é tarde para a gente se arrepender. A gente estava falando do sujeito que é do crime e que ele vai numa igreja evangélica, uma igreja qualquer, né? E ele se arrepende e acaba criando aquilo como uma situação dele passar para frente, e a gente sempre acaba, muitas vezes nós acabamos julgando essa criatura que modificou a vida dele, que modificou a vida da sociedade, não é só dele, né? Porque quando a gente sai de uma situação de droga, de crime, dessas coisas todas, como se tudo é um crime na realidade, né? A gente está livrando a sociedade da nossa dificuldade. Então cabe a gente acolher essa pessoa. Né? Se não puder acolher com trabalho, com alimento, sei lá, com qualquer coisa que possa satisfazer a vida dele, mas você vê, principalmente que a gente o acolha na nossa prece, no nosso pensamento. Né? Falando, olha Deus, né? Olha que bom, que criatura maravilhosa, que Deus te abençoe, que Jesus te ampare, que Maria te ampare, que a espiritualidade amiga te ampare. Não precisa nem falar para a criatura, pode ser no nosso pensamento, pode ser nas nossas preces. Quando a gente encontra uma pessoa dessa, que a gente vai fazer as nossas preces para a gente dormir, que a gente coloca essa criatura na nossa prece, e para quem sabe, com esta vibração, ele possa arrastar mais gente nessa palavra dele, se livrando dessa situação tão dura e tão difícil. Porque acho que viver no crime não é fácil, não. Não é mole, não. É uma dificuldade muito grande, não é? Está sempre na berlinda, né? E caindo em si mostra a nossa percepção do erro, arrependimento e a tomada de posição para a nova vida, como fizeram Maria de Madalena. Vocês conhecem a história de Maria Madalena? Vocês conhecem? Também caiu em si. Nem era tão culpada assim. Tinha as culpas dela, né? Se a gente for estudar aí a vida de Maria Madalena, na realidade ela caiu na prostituição por causa do marido, né? Não foi por causa dele. Não era tendenciosa a isso. Ela podia se livrar disso. Porque a gente pode se livrar de todos os males da nossa vida. Mas ela não se livrou, mas na realidade é ele, né? Ela se prostituía para o marido. E quando ela já não dava mais o que ele precisava, o que ele queria, né? Aí ele forjou aquela situação de pegar em adultério. Na realidade não foi um adultério, que a vida dela sempre foi um adultério com ele. Porque ele mantinha ela numa situação de prostituição. E aí ela foi pega e aí ele fez aquele julgamento e foram apedrejá-la. Mas graças a Deus Jesus estava com ela, né? Estava naquele momento e tem aquela história toda, né? Joga a primeira pedra. É uma passagem muito bonita também do Evangelho, que foi Maria de Madalena, né? Maria de Magdala, depois virou Maria de Madalena. Pedro, Paulo e tantos outros. Né? Pedro não se arrependeu? Porque Pedro negou Cristo. Né? Foi pego assim em traição, em situação difícil, e acabou se redimindo lá na frente, com obras. Não se redimiu assim, com palavras, com coisas simples, né? Sim, com a vida dele, foi crucificado de ponta cabeça, né, Pedro? Essa coisa toda, uma dificuldade muito grande, mas ele assumiu o apostolado depois da passagem do Cristo. E Paulo, não sei se vocês conhecem, todos conhecem a história de Paulo aqui, que é uma história fantástica, uma criatura que quando se arrependeu, quando ele caiu em si,
Em metade da encarnação dele, ele resolveu todos os problemas dele, a ponto de ser recebido no desencarne dele pelo Cristo. Olha que coisa, né? Que força, que coragem. Então a gente sempre tem um tempo. A gente tem mania de falar que a criatura fumou a vida inteira. Fumar é bom, né? Só que depois dá umas consequências muito sérias. Também não sei se era bom fumar, porque eu nunca tive nada com fumo, né? Fumo a gente botava fumaça para dentro e não fazia nada com a gente, né? Contrário a bebida que dava um estágio de euforia, as coisas assim, né? Mas a criatura fuma. Aí está com 90, 70, 80 anos, as pessoas falam, não, ele fumou sempre. Fuma agora também, deixa ele fumar, vai ter pouco tempo. O que vocês acham disso? Eu acho, tenho certeza que é melhor ele parar de fumar. Se ele parar de fumar aqui, ele não vai para lá fumando. O mínimo que vai acontecer com ele é isso. Então não vai ficar assediando ninguém aqui para fumar. Porque a gente não fuma sozinho. A gente não usa droga sozinho. A gente não faz sexo desregrado sozinho. Isso é uma coisa maravilhosa, é de Deus. Desde que seja regrado. Né? Regrado está protegido. Agora, quando é desregrado, está desprotegido. A nossa religião ensina tudo isso. Está tudo nos livros aí, nas obras, tem isso aí. E assim, né? Então, Paulo, na entrada de Damasco, ali, ele modificou totalmente a vida dele. Queria perseguir Ananias, aquela coisa toda, e o Cristo cegou, né? Você acha que o Cristo ia cegar alguém? É que ele caiu em si, caiu na real, viu? O Cristo, ele tinha entendimento, ele tinha conhecimento. Só que ele aplicava o conhecimento dele de forma desvairada, né? Contrário das leis de Deus. E aí Paulo, nessa metade da vida dele, dessa encarnação dele, se transformou no que ele se transformou. Um ser, um espírito maravilhoso que a gente tem assim como exemplo. Tem um livro aí da codificação, desculpa, do Chico Xavier, dos 5 romances do Chico, que é Paulo e Estevão. Um livro bastante interessante. Para quem não leu ainda, fica aí uma dica, né? Uma leitura maravilhosa. E aí a gente engrena nesse Paulo e Estevão, vai até o Ave Cristo lá, né? As histórias maravilhosas, e vai conhecer esse apóstolo. Tem gente que não consegue ler. Eu dei para minha comadre, ela é católica, dei o livro para ela e falou, jogou fora. Por quê? Porque você jogou já. Ah, não, era muito sofrimento, muita violência. Poxa, está escancarado aí a violência. Não estamos escancarados com a violência? Não é uma violência, é um retrato de violência, mas que teve um final fabuloso, gente. Né? Coisa de maluco. O Espírito Emmanuel, ao comentar essa passagem, diz: cai tudo em mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então a inércia para o trabalho incessante. Né? Quando a gente se arrepende, a gente se toca que a nossa vida não está bem, Jesus age com a sua energia, com a sua orientação através dos enviados dele. Porque nós temos aqui vários enviados de Jesus. Uma casa como essa não tem enviados de Jesus? Quando a gente vai fazer nosso evangelho no lar, não tem um enviado de Jesus lá para nos orientar, para nos intuir o nosso evangelho? Para a gente fazer um entendimento bem feito do evangelho? Tem sim, tem. Pode o Cristo presente em si. Mas os enviados dele nós temos. E aí o que faz? Nos modifica, nos transforma e dá até a nossa redenção, né? Absorverá, surpreendido como a vida é diferente. Quando a gente se modifica, a vida é diferente. Né? Quando a gente entra numa religião séria, que a gente começa a seguir, começa a praticar, a gente modifica. Pode olhar, pode ser muito pouco. A gente não imagina, porque a gente é tão torto, que o pouco que endireita, a gente acha que não endireitou nada, mas a gente endireita sim. Né? As pessoas param de beber, param de fumar. Falar mal dos outros é difícil, né, gente? Falar mal, gente do céu. Eu já falei, as minhas dificuldades físicas eu vou deixar aqui, se Deus quiser. Não fumo mais, não bebo mais, não tomo mais refrigerante, café muito pouco, pouquinho mesmo, mas o resto tá difícil, gente. Falar mal junta, gente, não junta? Falou mal, assunto tem de sobra e gente tem de sobra para falar mal dos outros, né? Essas são as nossas dificuldades. Pensar, então, triscou, pensou, né? O sujeito buzinou, o motoqueiro buzinou, pronto, tá lá o infeliz, né? Buzinando pra gente, a gente xingando, né? Como se ele buzinasse, não é uma providência, uma lei, devia ter uma lei, né? Pra gente ver e enxergar ele, porque ele sai daqui, sai pra lá, a gente não acaba enxergando a criatura. Mas a gente é assim. A buzina é uma proteção, né? Uma proteção deles. É a proteção deles. Não anda muito certo, mas é a proteção deles. Infelizmente, pelo menos a gente fica livre, né? Pelo menos a gente, entre aspas, fica livre, que a gente começa a enxergar. Se ele buzina, você fica atento, né? Agora,
Tem pessoas que se enervam com isso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Agora ele foi lá no pai físico, no pai da carne. Vai lá ver com o pai. O que o pai pode fazer para ele? E sair da obscuridade para a luz, da ociosidade para a ação no bem, o remorso, do arrependimento para a edificação de Jesus. Quando sai, a gente vai para o pai, a gente tem o remorso, né? O remorso é importante, até o remorso é importante para a gente. Para que a gente possa analisar, a gente possa pensar. É uma situação muitas vezes desagradável, nos leva a situação muito difícil. O remorso é um negócio, precisa se controlar bem, né? Porque o remorso pode levar até a suicídio, essa coisa toda, e isso também não é importante, isso não é bom. Isso é pior ainda. Mas a gente vai lá buscar Jesus no nosso coração. Porque o Jesus, como a gente já disse aqui, é o nosso grande guia. É a meta. A meta é Jesus. Tudo que a gente for fazer, a gente falou, Jesus, está certo? Você acha que ele responde para a gente? Vocês acham que ele responde? Responde na nossa intuição, através do nosso anjo da guarda, do nosso mentor amigo, de uma intuição. Se a gente prestar atenção, se a gente parar realmente, a gente acaba não fazendo. Né? Se eu for brigar com a minha esposa, coitada da minha esposa, né? Coitadinha, tão pequenininha, né? Ela não está aqui, ela está lá com a Marlinha, então eu posso falar. Apesar que ela está vendo só? Está vendo como é que é a mulher? Está vendo? Vai lá, vai. Mas é assim, né? Se a gente falar com Jesus, realmente a gente começa a mudar o nosso pensamento. No instante de raiva, de ira, de ansiedade, porque a gente, muitas situações que a gente, principalmente dentro do lar, né? É por ansiedade. Agora está vendo, não posso mais falar. É por ansiedade, né, que a gente faz, né? E a gente for pensar, ouvir o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo, a gente se livra de muita situação da nossa vida. Já falei de você, não? Com certeza. Depois de 50 anos, não sou forte, hein? Ele falou, né? Você vê como eu sou forte, 50 anos, ó, palavras dela. Mas é assim, então a gente tem que conversar com Jesus realmente. Ele nos manda o recado. Ah, mas Jesus está em todo lugar? Tá. Todo cantinho. Ele sempre nos ouve. Jesus é um espírito de alto grau, né? Se há 2000 anos atrás ele já tinha aquele grau que ele tinha, imagina agora, mais 2000 anos mais, ainda vivendo, né? Porque ele não está morto, ele está vivo. Está muito mais elevado. A gente nunca deixa de se elevar. A gente nunca deixa de se melhorar. Chegando a níveis quase de Deus. Só quase, hein, gente? Deus não, hein? Deus é único. Deus é só um. A gente nunca vai chegar a Deus, né? A gente vai sentir Ele muito mais próximo, a gente vai ouvi-lo muito mais, né? Porque a nossa sintonia com Ele vai ser muito mais forte. Mas ser Deus, não. E Jesus também não é Deus, hein? Jesus não é Deus, não. Jesus é filho de Deus como todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Eu vou até às 6, né? Vocês aguentam? Vocês aguentam? Hã? A gente pode fazer uma pausa para uma água aí também. 6 e 5 só 6 e 5? Até 10 para as 3, 5 para as 4, né? 5 para as 4? Pode ser. Pode ser? Então, pode ser, está falando mais adiante, hein, gente? Não senti firmeza ali, não. Quantos de nós, chafurdados nos desvarios das paixões, não clamamos para os benfeitores nos ajudarem nessa posição, exigindo que atendam aos nossos desejos? Nós falamos aí da criatura em sofrimento, em dor, né? Uma doença grave. Tem várias, né? Várias pessoas, ou mesmo situação financeira, uma situação de abandono. A gente não vai lá até os amigos espirituais, ou até Jesus, até Maria, até os santos, essas criaturas que são santas, né? Que a Igreja Católica designou de santos, são espíritos elevadíssimos. Elevado a ponto de santo, realmente, a gente não pode ter dúvida disso. E a gente vai lá cobrando de forma incisiva, né? Porque por que você não me manda? Por que você não faz? Por que eu não faço, né? Por que eu não faço a minha parte? Né? Acolho os gatos da mulher, por exemplo, bonitinho. Eu vou falar bem, né? 8. Não é isso? Então é dessa forma, a gente vai cobrando de Deus, cobrando dos Espíritos, cobrando de Jesus, cobrando de todas as pessoas a nossa melhora, a nossa condição um pouco mais saudável, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa passagem é maravilhosa, né?
Né? Se a gente se ajudar, o céu nos ajuda, Deus nos ajuda, não podemos ter a dúvida disso. Quando ainda estava longe, o pai avistou e teve compaixão. Será que Deus tem compaixão de nós? Muitas vezes os nossos pais também têm compaixão da gente, não tem? Não vamos viajar negócio de pai e mãe, não. Tem filho abandonado. Não vamos viajar nessas coisas não, viu? Porque a princípio, o princípio de tudo, o filho abandonado, ele só está abandonado aqui porque ele teve um pai e uma mãe. E alguém vai provê-lo a vida. Alguém vai prover essa criatura. O importante é ele estar aqui. Porque lá está assim, ó. Lá em cima está assim. De gente querendo encarnar. Reencarnar. Encarnar não, reencarnar. Encarnar é missionário e missionário encarna. É só lhe pedir. Né? Mas está assim de gente lá. E hoje o que está acontecendo? Tem país aí que está acabando, não tem? Não tem mais gente nascendo nesses países. Países de primeiro mundo, essa coisa toda, né? E tem muita gente querendo encarnar. E aí acaba acontecendo do reencarne de que forma? Da maneira que for possível, da maneira que a criatura se ajustou, da maneira que Deus vai prover ele aqui. Então a gente não pode julgar as criaturas assim não. Desta forma, como sendo um monstro, seja outro. A forma que deixa lá, né, muitas vezes joga no lixo, joga na caçamba, essa coisa toda. Mas é da criatura, não é nosso. Não é problema nosso. O problema nosso é acolher a criatura que foi abandonada. Aí sim, como aqui diz, né, a compaixão do pai que faz com que o filho volte para o lar. A compaixão, o amor, o carinho, a ternura. O pai de relance percebeu toda a dor que o filho tinha passado. Então Deus percebe todas as nossas dores, gente. Só que o prudente para nós é ter a dor ou não ter a dor naquele momento? O que será que é? Ter a dor, né? Que a dor também é importante. Agora, o sofrer a dor é nosso. A dor nós temos. Agora, o sofrer é problema de cada espírito. Aí também é uma outra situação de uma outra palestra, né? O bem sofrer, o mal sofrer, né? Dor e sofrimento, essas coisas todas estão diferentes, né? Mas é assim. Para que aumentá-la com exigências ou explicações, simplesmente recebeu-o de braços abertos. A história é da criatura que se converteu numa outra igreja, qualquer religião, vamos dizer, qualquer religião. Então Deus está de braços abertos a nos receber sempre. Deus não nos abandona, mas também não se aproxima, porque nós não deixamos. A gente não autoriza Deus a se aproximar. Se a gente não autorizar, Ele não se aproxima não, gente. Para que Ele possa mandar essa energia, nós temos que autorizar. E quando ele se arrependeu aqui e voltou ao Pai, Ele deu autorização ao Pai abraçá-lo. Como explicar a compaixão do Pai? O Pai não esperou que o Filho lhe explicasse toda a sua amargura. Teve compaixão do Filho, que voltou ao lar. O Pai, de relance, percebeu toda a dor que seu filho tinha passado, para que aumentá-la com exigências e explicações. Simplesmente recebeu. Tá certo? Comentamos isso já, né? Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho. E coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Essa coisa toda tem uma simbologia espiritual, tá? A túnica, essa coisa toda, né? Tudo isso aí tem uma explicação espiritual. O que significam a túnica, o anel e as sandálias? A túnica representa a recompensa do perdão, não é uma roupa. Né? Aqui no físico era uma túnica que ele tinha que vestir o filho. E naquela época a túnica era o supra-sumo, né? Era desfile de moda de túnica, né? Acho que tinha naquela época, não tinha? Deve ser, né? E assim, então a túnica é isso, representa a recompensa e o perdão. Naquele instante que o pai deu a túnica. O anel era um sinal de distinção. Ele mudou, gente, ele está distinto, ele mudou, ele voltou para a vida. Não é uma distinção dessa forma material que a gente imagina. Mas ele abandonou a vida pregressa e voltou para a vida normal que ele tinha diante do Pai. E nós, quando nos voltamos a Deus, quando a gente entrega a nossa situação na mão de Deus e aceita essa situação, e aceitar a situação não é se entregar à vida, sim, combater essa situação, mas temos certeza de que Deus está conosco, que Deus nos representa nesse momento. Essa dor representa a Deus muitas vezes. O calçado indicava um homem livre, porque os escravos andavam descalços.
na parte física, na parte moral, na parte divina, né, o sapato pode representar que a gente está calçado na obra. Está calçado com quem? Com a nossa consciência, com o nosso coração, com o nosso espírito. Jesus e através de Deus, através de Jesus com Deus. Estamos elevados novamente, dentro daquilo que nos é possível, dentro daquilo que nos representa. Peguem um novilho gordo e matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. Vocês acreditam que alguém morre? Morre? E o que Jesus disse? Dai campo ao corpo, deixai os mortos enterrar seus mortos. Por que Jesus disse isso? Está lá em Mateus. Passado, né? Porque quando a gente está longe de Deus, quando ele estava nessa condição, ele era um morto-vivo, gente. Ele não estava vivo em corpo, mas o espírito dele estava em dificuldade, estava em tamanha dor que ele não estava vivo. Ele não enxergava nada. Queria comer as bolotas dos porcos lá. Olha que situação difícil. O que foi, né? Então o filho dele reviveu. Todos nós temos condições de reviver. Quem de nós não passou uma situação como tantas outras estão passando hoje aqui, provocando dificuldade nos outros? Desalinho, descontrole, fome, miséria. Quantos de nós já não passamos por isso? Graças a Deus a gente não lembra dessa época aí, né? Mas as nossas vidas são variadas. A gente tem muitas vidas já aqui nesse planeta. Não é uma vidinha dessa aqui só, não. E vamos ter outras ainda. A gente não sabe qual é a nossa condição. Não sabe o que a gente assumiu, né? Nesta vida, o que a gente tem que assumir de outras vidas ainda. Se a gente realmente assumir uma prova tão dura, uma expiação tão difícil. E a gente fica esperto nesse assunto para não julgar aqui agora. Por que o novilho? Os judeus usavam de carne muito raramente. Não é que nem hoje, né? Se não tem carne, chuchu não serve, abobrinha não serve, beterraba não serve, né? Tem que ter carne. Minha neta fala assim, né? Carne. Alice falava, né? Quando era mais bebezinha. E é assim, a gente vive, e aqui é uma representação muito grande, porque eu só usava num momento muito especial. A nossa casa pode ter um momento especial a qualquer momento. Um filho perdido, uma pessoa com sofrimento, com dor, né? Com uma doença rara, com uma doença grave. E de repente a gente pode aceitar essa criatura aceita isso como uma prova, que ele vai ter que lutar com isso, que ele vai ter que viver com essa situação, mas ele viver o melhor possível dentro daquilo que ele pode fazer. A gente vai ter uma carne lá, vai ser a carne. Quando ele volta assim, era a carne que ele está dizendo aqui. A carne física de boi, de carne de cordeiro, de frango, sei lá eu, né? De tantas carnes que tem aí. O banquete em que se servia o novilho gordo e dos melhores do rebanho indicava bem a alegria que reinava na casa. Né? Aqui na parte física tinha que ter um novilho, essa coisa toda. E para Deus tem aquela energia positiva que vai muitas vezes agraciar tanta gente no nosso entorno, muito distante da gente, em outros países, né? Que essa energia do nosso retorno, da nossa volta à vida, ao espiritual, vai transformar muitas pessoas. A gente transforma outras pessoas também, porque a gente serve de exemplo. Muitas vezes a gente diz que tem muito obsessor, estou cheio de obsessor, né? Coitado do obsessor, né? Eu arrasto um monte para o meu lado, mas é por minha culpa, não é culpa deles não. Pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes. E muitas vezes, quando você sai dessa condição, você muitas vezes trata aqueles que estão com você por sintonia, por faixa vibratória. Interessante, né? A gente se cura, né? Estou num alcoolismo danado, eu largo do álcool, vou lá no vou lá no amor exigente. Tem tantos lugares hoje para a gente se resolver dessas questões, né? Para a gente se ajudar, de autoajuda, né? E muitas vezes a gente arrasta muito espírito que está com a gente ainda alcoólico e ele vai se libertando disso, porque a nossa vida melhora bastante, né? Muito, né? Melhora. Certo? A gente faz aí um trabalho de regeneração do nosso irmão.
O filho mais velho estava na roça, ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um de seus criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou e seu pai, porque recuperou são e salvo, matou um novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Mas ele respondeu: pai, eu trabalhava para ti tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua. E nunca me desses um cabrito para festejar com meus amigos. O que ele foi aí, gente? Foi egoísta, não foi? O pai dividiu entre os dois. Ele optou por ficar com o pai. Trabalhando, ótimo, legal, bacana. Fez uma boa opção trabalhar com o pai. Mas a outra parte era do irmão, né? E quando o irmão volta, gente, a gente tem que correr realmente tem que correr pro abraço com o filho, não tem? Não dá pra gente abandonar um filho, gente. Primeiro, se ele volta arrependido, se ele volta numa condição de regeneração, a gente tem que andar com esse filho. O que se depreende desta parábola? Esta é uma das mais conhecidas e sugestivas parábolas evangélicas. E foi apresentada por Jesus aos que censuravam por dar bom conhecimento aos pecadores. Jesus andou com muito pecador, não andou? Acho que naquela época ele andava só com pecador, de um lado ou do outro, né? E hoje está diferente? Peca daqui, peca de lá, peca para lá, peca para cá, né? Todo mundo está aí pecando, né? De alguma forma ou outra a gente sempre está em pecado. Então foi isso, Jesus usou essa parábola para resumir bem a condição da época que ainda estamos enfrentando. É só olhar no nosso país, os outros países lá fora, a situação que está acontecendo. E Jesus usou sempre isso aí. E eu acho que é isso que a gente podia falar, porque o tempo encerrou. A luz está ali, ó. Brava comigo. Posso fazer uma leitura? Posso, gente? Tem um livrinho aqui maravilhoso. Alta de Souza. Alta de Souza foi uma poetisa. Ela viveu no Rio Grande do Norte. Se encarnou com 21 anos. Ela era uma pessoa muito caridosa, ela era católica. E ela fazia umas campanhas de arrecadação de alimentos já naquela época, né? Para ajudar as pessoas com mais dificuldade. E hoje até tem centros espíritas que fazem campanha Alta de Souza. Tem a nossa origem na nossa casa lá, o Caminhos da Luz, o Serra do Mestre. O Serra do Mestre tem até hoje, né? E muitas igrejas evangélicas também fazem a campanha Alta de Souza, porque ela ficou notória na época. E o Chico Xavier psicografou esse livro dela. Um livrinho aqui muito interessante, tem sonetos, poesias. E psicografou ela, inclusive, no Parnaso do Além Túmulo também tem psicografias dela. E diz aqui, rogativa: abençoa, Senhor, o brando ninho, em que este lar de amor se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho aos que choram no caminho, mergulhados no escuro torvelinho, de nossa própria senda estranha e dura, avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar e do teu carinho. Ensina-nos, assim, em toda a parte, a exprimir-te as lições de reencontrar-te. E nosso irmão, que a dor puxe e governa. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna. Abri lá, entre aspas, ao acaso, e teve essa lição que eu acho que está bem dentro dessa parábola de Jesus. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Que Deus seja louvado, que possamos voltar para os nossos lares, termos aí um final de semana repleto do Cristo Jesus em nosso lar, e uma semana de muito trabalho, muita luta, sempre envolvidos pelo nosso Mestre Jesus. Que Deus seja louvado. Muito obrigado. Eu ia falar da água, né? Falou da água, não falou? A gente pode trazer água para fluidificar aqui, viu? Pode fluidificar para a gente e para todas as pessoas do nosso lar. É só colocar aí embaixo, né? Colocar no colo, uma bolsa, que os espíritos vão fluidificar. Só que se tu fizer mais que uma garrafa, coloca o nome, né? Os espíritos sabem de quem é a garrafa, nós não sabemos, né? Para a gente se direcionar. Tá bom, gente? Então, vamos aproveitando esses momentos de reflexão.
vamos aproveitando esses instantes em que tiramos da nossa vida para nos conectarmos com Deus, com o sagrado e conosco mesmo. E assim, vamos respirando profundamente, acalmando os nossos corações e vamos permitindo que os amigos espirituais se aproximem de nós, sentindo carinho, sentindo o amparo, sentindo o amor. E diante de tanto que recebemos neste momento, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Pai Maior por cuidar de cada um de nós. Filhos pródigos, que desperdiçamos os nossos recursos, a caminho de volta à casa, às vezes um caminho torturoso, difícil, dolorido, mas sabemos que ao final da jornada, quando chegarmos à casa do Pai e dissermos: Pai, recebe-me como teu servo, o Pai abrirá os braços e nos receberá como filhos que nunca deixamos de ser. Consolados por essa certeza absoluta deste amor deste Pai, vamos aproveitando para rogar por todas as criaturas deste planeta que ainda não sabem o quanto são amadas, que ainda não sabem o quanto são especiais. Que o seu amor, Pai amado, possa florescer em todos os corações, amparando todos os necessitados, doentes do corpo, doentes da alma, prisioneiros nas prisões e nas celas e prisioneiros do orgulho, do egoísmo e de tantos vícios da alma. Ampara, Senhor, todas as vítimas de todas as violências, de todas as explorações. Mas ampara, Senhor, com mais carinho os nossos irmãos que se encontram ainda naquele estágio de desperdiçar os bens que receberam, estimulando a violência, estimulando a maledicência, estimulando as trevas em todas as suas formas. Caminha ao nosso lado, Senhor, diante das amarguras da vida, nos fortalecendo e nos lembrando que não caminhamos sozinhos. Ampara, Senhor, este planeta, bendito que nos acorde, e ilumina a consciência de todos os seres humanos, em especial daqueles em posição de liderança. E te pedimos, Senhor, nesta jornada, aproveitando este momento, pelos nossos companheiros de jornada dos dois lados da vida, e agora vamos trazendo ao nosso pensamento os nossos amigos mais queridos, encarnados e desencarnados, que sabemos que necessitam de um amparo, de um abraço, de um acolhimento. Vamos pensando neles, envolvendo-os na luz do amor divino. E assim, Senhor, nós te pedimos que possamos ser instrumentos do teu amor e da tua luz onde quer que estejamos, reconhecendo que a criatura precisa ajudar a própria criatura e reconhecendo que quando fazemos isso, somos teus instrumentos de amor e de luz, para que possamos, Senhor, nos recordar que a veste mais preciosa, toda confeccionada em ouro, não dispensa o concurso da humilde agulha e da linha. Sejamos, pois, Senhor, se ainda não podemos ser as vestes preciosas, a humilde agulha que trabalha em seu nome. E assim te pedimos, acompanha-nos nesta jornada, neste dia, nesta semana, nesta vida, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Vamos pedindo para manter esse clima de harmonia, de paz, enquanto nós vamos nos organizando para os passos, ok?